Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo para falar de Carpini, né? Nesta segunda-feira houve a apresentação oficial do novo técnico do São Paulo e aí vamos falar de alguns trechos aqui que eu achei interessantes do treinador. Vai ser um vídeo um pouco mais de avaliação de fato do que propriamente realmente de qualquer outra coisa, de informativo, melhor dizendo. Começando então pelo começo, um treinador que se mostrou bem esclarecido com a situação dele. É um treinador muito jovem, que é verdade. Se a gente pegar o mais velho desse elenco, é o Rafinha, que tem 38, o Carpini tem 39, então é uma coisa que chama a atenção, né? Óbvio que trabalho e qualidade de trabalho não necessariamente está ligado a realmente a idade das pessoas. A gente tem aí inúmeros casos de treinadores ou em qualquer profissão, alguém mais jovem que tem uma capacidade um pouco melhor do que alguns mais velhos. Isso é natural no mercado de trabalho, mas ele se mostrou muito esclarecido em relação a isso, que não liga para essa situação, que entende realmente que é um grande desafio, que ele se coloca nesse papel de uma grande aposta, ele veste a carapuça. Então é um cara que está bem atrelado à realidade que ele está vivendo. Que talvez essa oportunidade do São Paulo possa ser ou uma subida de nível absurda do Thiago Carpini como técnico, ou se não der certo, realmente pode fazer com que ele volte quase que a estaca zero em termos de evolução da sua carreira, enfim. Achei um Thiago Carpini bem esclarecido em relação a sua atualidade, a sua realidade, melhor dizendo. Um cara que se aprofunda muito bem nas respostas, né? Fala bem, fala firme, com conhecimento, convicção, mas em nenhum momento parece uma soberba, muito pelo contrário, é um cara muito bem esclarecido em todas as questões. E na entrevista a gente pôde ver algumas questões realmente que fizeram a diretoria do São Paulo apostar no Carpini, que é o conhecimento dele perante ao elenco. É um cara que conhece muito bem os jogadores, e a gente vai entrar em alguns méritos daqui a pouco. Ele conhece a estrutura do São Paulo, está disposto a aprender, por exemplo, com alguém como o Muricy Ramalho, e esse trecho, né, é fantástico, quando ele fala que ele espera que o Muricy seja o Tele que foi o Tele para o Muricy. Então, mostra alguém que realmente está querendo aprender, que está querendo entender onde está entrando, e você ter o Muricy como tutor ali, eu tenho certeza que o Muricy em nenhum momento vai interferir em alguma escalação ou outra. Não é isso que o Carpini falou e não é isso que vai acontecer, porque o Carpini vai ter total autoridade realmente para tomar as suas decisões. Mas, sabe, é você ter ali um mentor, você ter a sua liberdade, mas saber que tem alguém ali que está te dando um respaldo, que está te mostrando, ó, Carpini, você está pensando nisso? Que tal esse outro caminho? Reflita aí, eu só estou te dando uma outra opção para você pensar. Enfim, acredito que essa, entre aspas, parceria, né, ou melhor dizendo, mestre e aprendiz, acho que pode funcionar realmente nesse São Paulo. Você tem alguém como o Muricy, que é muito esclarecido, que sabe muito bem de São Paulo e que sabe muito bem de futebol, e o Carpini não ter essa mente fechada para, não, eu sou o treinador, não quero interferência, o Muricy na dele e eu na minha. Eu acho que isso é muito importante e isso pegou. Eu fiz a repercussão, fiquei transcrevendo lá a entrevista lá no meu Twitter e fui postando lá. Esse trecho pegou bastante, pegou no coração de muitos torcedores do São Paulo e ele criou essa proximidade. Ele falou, poxa, eu vi muitos torcedores tipo, pô, ele é um dos nossos, vem cá, Carpini. Talvez você não foi a nossa escolha, não foi o treinador que a gente queria, mas vem cá, você é um dos nossos agora. Pô, falou de Muricy, falou de Tele, vem aqui, esse é um dos nossos. Então ele conquistou a torcida e também tem todos esses outros fatores que eu trouxe para vocês. Um Carpini que mostrou realmente que vai ser um jogo propositivo, que ele busca ter a posse de bola, ele até brincou que ele basicamente é quase uma mistura de diversas
filosofias de jogo, ele entende que em um determinado momento você faz aquele tic-tac do Guardiola, que você fica com a bola, que você vai ter paciência, mas vai ter outros momentos que você vai dar uma clopada de Klopp ali do Liverpool, e vai ter que fazer um jogo mais vertical. Então é um cara que mostra ser bastante híbrido, e é algo do Dorival Júnior também. O Dorival Júnior nunca se apegou a estilos de jogo ou maneiras de jogar, foi um cara sempre muito bem versátil nesse quesito. O Carpini também parece ser muito nesse sentido. Então estou curioso, inclusive, para ver como é que vai ser esse São Paulo, incluindo da estreia contra o Santo André. Falando sobre estreia contra o Santo André, internamente, não se há uma pressão, mas há uma expectativa em relação à Supercopa, por ser mais um título, por ser contra o rival Palmeiras. Também tem a questão do Caio Paulista. Então é um jogo, uma final, que já está sendo comentada ali nos bastidores do São Paulo. Só que foi interessante, Carpini, não é que ele fugiu do assunto, mas não é o momento para falar de Supercopa. Então ele falou, não, Supercopa, pô, é importante, mas tem o Santo André, porque não adianta, o São Paulo tem o Campeonato Paulista, se ele chega lá com uma sequência de derrotas, a pressão já vai estar absurda. Agora, se ele chega com uma sequência de vitórias, começando bem o trabalho, e aí sim na Supercopa, por mais que a gente saiba que tem a sua importância, ele acaba realmente perdendo, faz parte do jogo. Agora, se você chegar já pressionado ali, sabe, então ele foi muito bem esclarecido. Eu gostei muito dessa resposta dele, até falar, a nossa Supercopa já começa contra o Santo André no sábado, porque é isso, é pensar jogo a jogo, todo jogo é importante. Pelo que eu entendi também da entrevista do Carpini, ele vai dar oportunidade para todos. Ele quer rodar o elenco, principalmente nesse início de temporada, ele quer conhecer os jogadores, ele quer absorver cada característica para encaixar ali dentro do seu jogo. Então foi muito interessante. Ele falou, por exemplo, de Nicão e Luan. Ele deixou bem claro ali que eles vão trabalhar, que eles vão estar ali no grupo e que no dia a dia eles vão fazer por merecer a oportunidade. Mereceu a oportunidade, não correspondeu? Volta por fim da fila, continua trabalhando até virar oportunidade de novo. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque são dois jogadores, por mais que a torcida até tenha algumas ressalvas, e eu entendo essas ressalvas, talvez se o São Paulo tivesse um pouco mais farto no quesito grana, ou enfim, são dois jogadores que se tivessem aparecido oportunidades de o São Paulo fazer bons negócios, eu acho que o São Paulo faria, e eu também nesse caso, eu acho que são jogadores que poderiam estar em novos ares do que no São Paulo nessa temporada, mas já que estão, já que tem contrato, fica, trabalhe e vai buscar o seu espaço. Porque o Nicão do Atlético Paranaense, por exemplo, a gente sabe que o Nicão sabe jogar bola, sabe que ele é muito importante, sabe que ele pode ser um cara pela direita para cortar para o meio, pode ser um cara que vai jogar ali um pouco mais atrás do centroavante. É um cara que tem potencial, que sabe jogar futebol. É verdade que nas duas últimas temporadas não foi bem, mas quem sabe se o Carpini não consegue extrair o melhor do Nicão e quem ganha isso é o São Paulo. O Luan também em 2021, baita volante, vigor físico, alto poder de marcação, muita imposição. Então, trabalhando e o Carpini conseguindo extrair isso do Luan em alguns determinados jogos, por exemplo, uma Libertadores, você vai jogar fora de casa com uma equipe que vai propor o jogo, quem sabe você jogar com Pablo Maia e Luan ali, um Luan um pouco mais físico, um cara que vai ali, vai pro combate. Então acho que é interessante você ter essas opções no elenco e o Carpini também entende assim e vai dar oportunidades para que eles demonstrem realmente que tem que ter mais oportunidades dentro de campo. Então, gostei bastante do Carpini nesse quesito. E aí vamos para a questão de James Rodrigues. Teve duas respostas, né, em relação ao James. Na segunda, eu vou partir para a segunda, ele fala, não, o James não é titular. Ele fez uma resposta bem protocolar, assim, sabe? De, não, por mais que seja o James Rodrigues, poderia pegar mal ele chegar falando, não, o James Rodrigues é completamente titular, é um cara de seleção colombiana, tá voando aí nas eliminatórias, esse cara vai jogar comigo, a gente vai montar um time para ele. Não é assim que as coisas funcionam, ele não tá mais nas outras equipes com que ele trabalhou, ele tá no São Paulo, que é uma pressão absurda, que tem grandes outros jogadores que também merecem atenção. Então ele foi um pouco mais protocolar, mas na outra opção ele foi muito bem, muito perspicaz na minha visão. Que ele traz, ele fala, o Lucas Moura e o Luciano são jogadores que podem fazer funções diferentes. E o Rato também ele citou. Ou seja, né, o Luciano ele pode jogar como centroavante? Pode. Pode jogar como segundo atacante? Pode. Pode jogar como 10? Pode. Pode jogar como meia pela direita? Pode.
O Lucas, a mesma coisa. Agora o James Rodrigues não. O James Rodrigues é o meia central ali, atrás do centroavante, que vai girar o jogo. Isso é muito importante. O Dorival até testou o James um pouco mais aberto e viu que não deu certo. Porque é ali. E ele traz, né, para você jogar com um jogador desse, nesse sentido, você tem que montar todo um esquema para que você consiga extrair o melhor desse jogador. É isso, Carpini. É exatamente isso. Por mais que o Lucas Moura, o Luciano, o Caleri são jogadores bons, acima da média para o futebol brasileiro, o Lucas um pouco mais do que os outros dois, a gente está tratando aqui do James Rodrigues, que talvez seja um dos melhores jogadores da América Latina. Em termos de talento, é absurdo o que esse cara pode fazer. Então, eu falo, e vocês sabem muito bem que eu gosto bastante do Rames, porque a gente precisa ver o Rames em ação, a gente precisa ver o Rames com sequência de jogos. Nem que ele jogue 10 jogos como titular e 8 ele acaba sendo substituído aos 80 minutos lá do segundo, 80 minutos no padrão europeu, mas que ele seja substituído lá todo jogo aos 30, aos 35 minutos, para dosar as minutagens, como o Diniz, por exemplo, faz com o Ganso. Mas o Rames precisa jogar, ele precisa atuar, ele precisa estar em campo para a gente ter esse parâmetro. Será que a gente está muito ilusionista no Rames? Ou realmente ele vai corresponder? Porque a gente tem o que o Rames está fazendo nas eliminatórias. E o que ele está fazendo nas eliminatórias com a seleção colombiana é algo já de se chamar atenção. Na minha concepção, o James Rodrigues nas eliminatórias até aqui, da primeira rodada até a última, que já aconteceu, ele é o melhor jogador do torneio. A gente está falando de um torneio que tem grandes jogadores. Então, gostei bastante dessa resposta. Ele sabe que se ele tiver que jogar com o James Rodrigues, ele vai ter que fazer adaptações em relação ao restante do elenco. Então, de duas uma. Ou o Carpini faz essas adaptações, que eu acho que já que você tem o James Rodrigues, acho que você deveria fazer. E lógico, não é jogar, não é um time para jogar com o James, mas é fazer uma engenharia com que o James e outros consigam jogar. Talvez, eu não sei se os quatro vão jogar juntos com o Carpini, que é o Luciano, James Rodrigues, Caleri e eu tô esquecendo de alguém. James Rodrigues, Lucas, James Rodrigues, Caleri e Luciano. Os quatro. Talvez não dê para jogar os quatro juntos. Talvez fique realmente difícil, porque ele quer um time que tenha uma segurança defensiva. Talvez aí uma saída do Alisson, porque aí com o Luiz Gustavo você possa ter um pouco mais de segurança defensiva. Não sei. Isso aí é mais tarefa para o Carpini. Mas, pelo que eu entendi, acho que vai ser difícil os quatro jogarem juntos. Mas numa temporada longa, numa temporada que tem muitos jogos, com eliminatórias que o Rames vai sempre ter que se apresentar, com Copa América no meio do ano, eu acho pouco inteligente você não contar com o James Rodrigues, que aí seria a segunda opção. Se você fala, não, o Rames não se encaixa no meu esquema, então valeu, Rames. Acho que isso já é uma decisão que não é inteligente. Mas, já que você tem o James Rodrigues no elenco, por mais que os quatro não joguem juntos, você pode jogar 3 dos 4 ali, cada um, toda hora alguém folga. Na primeira rodada, folga o Rames fica no banco e entra no segundo tempo. Na segunda rodada, folga o Caleri entra no segundo tempo. Na terceira rodada, folga o Luciano entra no segundo tempo. Na quarta rodada, folga o Lucas. E, sabe, eu acho que dá para você trabalhar. Eu acho que hoje no futebol não dá para você ficar se limitando a ter um 11 titular e ponto final. Enfim, acho que eu gostei bastante dessa coletiva do Thiago Carpelli. A Maria, tá vendo aí, né? Os vizinhos aqui, tá uma loucura aqui, mas a gente precisa gravar, a gente precisa falar, então eu ia gravar comumente de manhã, mas como tinha apresentação, eu falei, não, vamos deixar para mais tarde, mas aí, né, todo mundo já acordado, aí já é barulho ali, barulho aqui, mas vocês sabem que o show tem que continuar. Beleza? Então é isso, até a próxima, falou, tchau!